Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Eu sou o Ronaldo Copa, economista de formação, funcionário da Sabesp há 44 anos, ex-representante dos empregados no Conselho de Administração, e hoje participo de um bate-papo com meu amigo Amaury Polak sobre a notícia da semana, a conclusão da privatização da Sabesp. Amaury, se apresenta para a nossa audiência. Olá, Ronaldo, é um prazer enorme estar aqui no Bora Geral. A gente já esteve aqui há algum tempo, antes da privatização, quando se fazia a discussão na Câmara Municipal. Amaury Polak, sou mestre em Planejamento e Gestão do Território, engenheiro e também conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, e atuei em diversos cargos, tanto na Sabesp quanto na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. E é isso, hoje aqui, está nesse Bora Geral, nós gostaríamos de estar comemorando a manutenção da Sabesp pública, mas infelizmente nós estamos vendo aqui um processo de privatização que foi concluído, e vamos comentar um pouco as nossas impressões aqui com o público que nos assiste. Amaury, concluído o processo de privatização da Sabesp, a Equatorial foi a única a apresentar propostas, adquirindo 15% da companhia por 6,9 bilhões. Esses 15% vai dar direito da Equatorial ter a direção da Sabesp. Ela tem 1/3 do Conselho de Administração e vai indicar CEO e a diretoria. A questão do preço, adquiriu por 67, no dia que teve que pagar, a ação estava valendo 87. Nós estamos diante de um escândalo, Amaury? Alguns qualificam com outros de outras formas. Vamos até reduzir um pouco isso e dizer que é um escândalo. Nós estamos em um processo de privatização que chegou a um patamar inédito no país, a gente pode dizer isso. Por quê? Como você disse, o valor em que foi vendido o pacote todo de ações da Sabesp, que estava em poder do Estado de São Paulo, e vamos explicar um pouquinho para a nossa audiência. O Estado de São Paulo era proprietário de 50,3% da Sabesp. E resolveu vender, então, conseguiu a aprovação da lei na Assembleia Legislativa, conseguiu a aprovação na Câmara Municipal de São Paulo, e a partir daí decidiu vender 32% desse total de ações. Um lote de 15% foi vendido para a Equatorial, que dá esses direitos adicionais. Ou seja, a Equatorial agora tem o comando da Sabesp. Outros 17% foram vendidos para o mercado de forma geral. O valor que foi vendido foi de R$ 67 por ação. Quando, no dia em que foi feito o fechamento do negócio, ou seja, que foi pago esse valor para o governo do Estado, a ação estava valendo R$ 87, como você disse. Escandaloso, mais escandaloso, porque no dia em que a Equatorial fez uma oferta, para comprar as ações e ter direito a ser acionista de referência, o valor das ações já estava em R$ 75. Então já havia uma diferença expressiva. E isso gerou uma competição no mercado para poder comprar esses outros 17%, e houve uma procura enorme e culminou com essa venda do patrimônio de uma forma altamente lesiva para todo o Estado de São Paulo. É algo assim impensável. Você tem uma propriedade potente, forte como a Sabesp, abre mão dessa propriedade por um valor 20% abaixo daquilo que ela valia. Isso, em termos de lesividade para o patrimônio do Estado, é algo que não existe precedente. Eu acho que na história do Brasil nunca foi dado
uma empresa, né? Na verdade foi praticamente doada uma empresa para o capital privado, da forma como foi feito com a Sabesp. Tá. Surpreendeu, Mauri? Essa era a grande bandeira do governador Tarcísio, né? A gente está diante de um processo espúrio, né? Dado o que se passou na Assembleia Legislativa, no processo de aprovação, né? E dado o que se passou principalmente aqui na Câmara Municipal, onde o prefeito Ricardo Nunes e a sua bancada de apoio, né, passaram por cima dos apelos, das pesquisas da população que não queriam a privatização. Me fala um pouco desse processo. É importante destacar que nós tivemos uma batalha muito forte, tanto na Assembleia Legislativa do Estado e também na Câmara Municipal de São Paulo. Na Câmara Municipal de São Paulo ainda foi mais acentuado porque nós tivemos antes, né, durante o final do ano passado, final de 2023, nós tivemos uma comissão especial que analisava a privatização da Sabesp. Essa comissão, vários vereadores, né, que participaram, né, nós podemos destacar o vereador Hélio Rodrigues, fez um trabalho bastante importante nessa comissão, e que nós identificamos ali uma adesão muito forte da população à ideia de que a Sabesp não deveria ser privatizada. Inclusive, né, no começo desse ano saiu uma pesquisa, né, da Quest que dava a população paulistana, né, 61% da população paulistana desejava ver a Sabesp pública, né? Apenas 29% era a favor da privatização da empresa. Então, fica muito claro que a população paulistana não queria essa privatização. E, na Câmara, nós nos deparamos com um processo em que a bancada, né, praticamente comandada ali pelo vereador Milton Leite, né, fez um movimento de adesão total, né, a essa privatização, autorizando o prefeito Ricardo Nunes a assinar um contrato com a Sabesp privatizada. O que a gente percebe é que, é claro que houve a bancada de oposição, né, dos vereadores do PT, PSOL, PSB, votaram contra esse projeto, mas 36 vereadores dos 55 votaram a favor. Por isso, eu acredito, Ronaldo, que é muito importante nós conscientizarmos a população de quem entregou o patrimônio, quem vendeu a água da cidade de São Paulo para a exploração máxima em favor do lucro, e a gente tem que combater, inclusive, a reeleição dessa turma que votou contra, a meu ver. Tá. A gente participou ativamente da comissão de estudos, na qual o vereador Hélio Rodrigues foi um dos representantes da oposição. Essas contribuições, elas foram aproveitadas no relatório final da Câmara? Me fala um pouquinho sobre isso. Infelizmente, né, Ronaldo, a gente não viu essas contribuições aproveitadas no relatório ou no projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara. Houve uma blindagem, né, em que esse projeto de lei praticamente não recebeu nenhuma emenda, né, não estava aberto para receber emendas, principalmente por parte da população, por parte de técnicos, por parte de vereadores da oposição. E esse projeto tem um grande problema, que gera, sim, um grande ônus para a cidade de São Paulo para o futuro, porque até agora a cidade de São Paulo tinha um contrato com a Sabesp que se extinguiria em 2040. Com essa privatização, o novo contrato vai até 2060. Em 2040, no contrato antigo, não deveria haver nenhuma dívida do município de São Paulo para com a Sabesp. Ou seja, tudo aquilo que a Sabesp investiria ao longo do tempo deveria estar totalmente amortizado, a Sabesp não teria direito a cobrar um centavo do município. Nesse novo contrato, a coisa não funciona assim. Ou seja, pode ser que cheguemos a 2060 e a cidade de São Paulo
esteja devedora de bilhões e bilhões de reais com a Sabesp. E aí se torna um município escravizado por uma empresa de saneamento, quando deveria ser o contrário. O poder concedente é do município em saneamento. E ele que deveria comandar esse processo, mas não, parece que ele ficou. É importante, então, Amaury, destacar aqui para a nossa audiência, né, o processo espúrio de autorização legislativa. Né? Do ponto de vista do processo de venda de ações, de modulação da proposta de venda, a gente tem problemas nesse processo. A imprensa tem, agora que o processo praticamente está fechado, ela tem falado de conflito de interesses, né? De ação lesiva ao patrimônio público. Foi divulgado agora qual que é a principal promessa, né? Que é a questão da redução de tarifa. Me fala um pouco sobre isso, do processo. Depois eu queria te perguntar sobre tarifa especificamente. Perfeito, Ronaldo. Eu acho que nessa nossa conversa aqui, você acabou agora tocando em vários pontos, né, que eu creio que nós vamos desenvolver aqui ao longo da nossa conversa. Quando a gente fala do processo na Câmara Municipal de São Paulo, ele teve muitas falhas, né? Tanto que isso motivou, após a aprovação do projeto, motivou uma ação direta de inconstitucionalidade, que está para ser julgada no Tribunal de Justiça de São Paulo. E motivou também uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, uma DPF, que foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque foi um processo que não teve as audiências públicas que estavam já agendadas, não elaborou um estudo de impacto econômico e ambiental, não teve isso nesse processo. A gente teve uma folhinha lá, um despacho de 3 páginas, né, de um secretário municipal, dizendo que, olha, não vai ter problema nenhum, não vai ter dívida nenhuma, quando a gente sabe que vai ter. Então, o processo foi totalmente enviesado e ele está sendo questionado na Justiça. Guarulhos, por exemplo, nós já vencemos. Guarulhos, uma situação muito semelhante à de São Paulo. O Tribunal de Justiça, o desembargador do Tribunal de Justiça, identificou a ilegalidade da lei que foi aprovada e declarou nula. Né? Então, Guarulhos, por exemplo, vai ter que voltar a fazer um processo legislativo como se deve. Né? E no caso, só complementando aí um dos pontos que você levantou, o conflito de interesse é algo muito grave. E a gente viu isso ao longo de todo o processo, né, Ronaldo? A presidente do Conselho de Administração da Sabesp estava como conselheira da Equatorial Energia, enquanto se discutia a privatização da Sabesp. Apenas 23 dias depois que foi aprovada a lei autorizativa na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela pediu demissão do Conselho da Equatorial. Um conselho onde essa pessoa ganhava mais de R$1 milhão por ano, para ficar só no conselho da Sabesp e ganhar 160 mil por ano. Eu admiro esse altruísmo que algumas pessoas têm, Ronaldo. Realmente é algo de se admirar. Mas isso foi só com a presidente do conselho? Amaury, eu estava no conselho da Sabesp esse período, né? E é importante falar aqui para a nossa audiência que a Procuradora-Geral do Estado, né, também fazia parte do conselho da Sabesp nesse período de discussões, né, sobre o processo de privatização da Sabesp. Né? Alguém que deveria ter uma função de Estado, né, de preservar o interesse do Estado, né, participando de um processo que foi altamente lesivo aos interesses do Estado, como você salientou aqui, no processo de venda de ações. Né? Eu queria destacar agora, para a gente começar a comentar, né,
as promessas, né? As promessas que justificavam você vender a principal empresa de saneamento do país, a segunda, né, maior do mundo, para um grupo privado, né? Se dizia, tinha 2 eixos principais, segundo o governador Tarcísio. A gente conseguiria abaixar as tarifas, né, e a gente conseguiria antecipar a questão da universalização. Me fala um pouco sobre essas 2 questões. Vamos começar primeiro com as tarifas, porque isso mexe muito no bolso de quem nos assiste. Afinal, a área de abrangência, né, da TVT, o sinal da TVT, está praticamente em todas as cidades onde a Sabesp atua hoje. Então, para o bolso, né, das pessoas, essa privatização está trazendo aí, aliás, foi anunciado com um alarde enorme, né, pelo governo do Estado. Nós reduzimos as tarifas. Ah, que bom, reduzimos 10% a tarifa social e vulnerável. Tarifa social e vulnerável é para quem ganha, que está no Cade Único e ganha menos de meio salário mínimo por mês por pessoa. Tá? Tem essa renda inferior a meio salário mínimo. Vamos abaixar a tarifa residencial em 1%, e 0,5% para as outras, né? Comercial, indústria e tal. Só que é apenas a primeira classe de consumo. Tá? Se as pessoas olharem na sua conta de água, vão ver lá, tem várias tarifas diferentes para cada classe de consumo. A classe de consumo primeira é aquela fixa, que é de 0 a 10 metros cúbicos. Isso é fixo, quer dizer, se consumiu 3 metros cúbicos, vai pagar aquele valor. Se consumiu 9, vai pagar aquele valor. 10, aquele valor. Depois, daí para frente, a tarifa sobe conforme 1 metro cúbico a mais você está consumindo. Tá? Ora, reduziu só para a primeira classe de consumo. Isso a gente fez a conta, Ronaldo, que a gente fez aqui, só colocar, né, o valor. Para quem é tarifa social, isso dá uma redução de R$ 2,40. Tá? É isso. R$ 2,40, quem nos assiste sabe. Tá? Não dá para comprar um cafezinho coado, né, na padaria. Para quem é vulnerável, ou seja, é o pessoal que está no cadinho que tem renda abaixo de R$ 218 por pessoa na família. Isso é o pessoal que está numa situação de pobreza extrema. A redução é R$ 1,82. Isso não dá para comprar 2 pãezinhos. Tá? E para quem paga a tarifa normal, classe média ou para quem ganha acima de um salário mínimo, a redução é de R$ 76. Isso é um escárnio. É um escárnio. Tá? Então, o governo fazer festa, né, comemorar, dizer que baixamos a tarifa para reduzir 76 centavos, para reduzir algo que não dá sequer para a população mais pobre comprar um cafezinho na padaria, é ridículo isso. Né? Eu diria assim, que é uma enganação sem tamanho que está sendo feito para a população. Eu queria acrescentar um dado à sua análise, Amaury, que é o seguinte, né? Reduziu 1% na primeira faixa, e é importante reenfatizar. Qual que é a primeira faixa? É de 0 a 10 metros cúbicos, certo? Se a pessoa consome, e a maioria das famílias, né, elas estão nessa média, 15 metros cúbicos por mês, né? Se você deu 1% na primeira faixa, os 5 que ultrapassam os 10, né, dos 15, não teve redução nenhuma. Logo, na conta, né, não foi 1%. Né? Quem consome 15 metros cúbicos, na conta, ele vai ter 0,7. Quem consome 20 metros cúbicos, vai ter o quê? Vai ter meio. Certo?
E isso relativamente serve também para comércio e para a indústria, né? E a maior enganação não está nem aí, né? A maior enganação é que agora, em maio, né, a empresa reajustou as suas tarifas em 6,2%. Né? O que significa o 6,2% que deve estar chegando na conta do consumidor agora? Né? Um aumento muito acima da inflação oficial. Certo? Então, me parece um pouco a história do Black Friday, né? Eu aumento antes para reduzir depois e reduzir, né, muito menos do que foi o aumento, e o aumento foi real, né? Muito acima da inflação, né? Então, realmente vou concordar com você, é um escárnio, né, comemorar que conseguiu abaixar a tarifa, né? A outra argumentação com relação à tarifa é que 30% do dinheiro da venda das ações, cerca de 4,5 milhões, ficaria para você reduzir aumentos de tarifas futuros. Certo? E aí a gente vai ter outra questão de conflito de interesses, né? É o Estado, que é minoritário na empresa, bancando reajuste de tarifa para uma empresa privada, certo? Garantir que eles ganhem mais do que já vão ganhar, certo? Então, é o Estado subsidiando a iniciativa privada. Não perder lucro, não. Não perder porque a gente pode agregar isso à questão do escândalo que a gente falou aqui no começo. Você agregou agora vários, porque essa privatização da Sabesp é um escândalo de várias camadas, né? Tem um escândalo na aprovação da Assembleia Legislativa, tá? Que inclusive a reportagem da Agência Pública mostrou. Dias antes, né, deputados levaram 20 milhões de reais em emenda cada um para aprovar. Isso está claro, né? Lá a reportagem mostrou isso. Começa aí. Aí você tem o escândalo da tarifa. E isso que você colocou é muito importante, porque a tarifa foi reajustada em maio em 6,5%. A inflação tinha sido de 4,5%. Quer dizer, reajustou 2% acima da inflação, sem justificativa forte. Sabe? E aí, essa redução agora que ele está falando, dá um impacto de 0,1% na receita da empresa. Ou seja, mesmo essa redução aqui está muito bem acomodada na gordura de 2% que foi dada acima da inflação. Quer dizer, não dá nem um arranhãozinho na lucratividade que agora os donos da Sabesp vão ter. E pior, subsidiar esses caras, que nós estamos falando não é de gente pobre, né? Nós estamos falando de dar subsídio para quem está comandando a Sabesp, que são grandes bancos, é o Banco Opportunity, vai estar o Banco BTG, vai estar Itaú, grandes bancos, grandes fundos financeiros que estarão comandando a empresa e dar subsídio para sequer baixar um pouquinho o lucro deles. E mais uma gota no escândalo, mais uma camada de escândalo. Mudaram a política de dividendos da empresa, né, Ronaldo? A Sabesp tinha uma política de dividendos clara, ou seja, do lucro da Sabesp, 3 bilhões de reais, só 25% era repartido com os acionistas. 750 milhões de reais ficavam com os acionistas. E o restante voltava para a empresa para investir em áreas que são deficitárias. Investir em favela, investir em municípios de pequeno porte. Qual é a nova política de dividendos? Tem uma progressividade e vai chegar em 2030, eles vão poder tirar 100% do lucro. Ou seja, não vai sobrar
nada para investir na empresa. Bom, Mauri, infelizmente, né, nós somos escravos do tempo aqui e o nosso tempo está se esgotando. Eu queria terminar e queria que você fizesse também as suas considerações finais, né, alertando a população que as duas principais promessas, uma já não foi cumprida, que era a questão da redução de tarifa, né, e que a questão da universalização, né, que falta pouco para se universalizar aqui no estado, né, principalmente áreas de favela aqui na região metropolitana, são atividades que a gente vai ter que fiscalizar muito a empresa privada aí, porque são de execução muito difícil, que a gente sabe, né? Exige regularização da prefeitura desses locais antes da Sabesp poder entrar, né? E aí pode ser o grande risco para a população, né? O outro é que você tem uma empresa que o foco é única e exclusivamente o lucro, certo? E para reduzir lucro, todo mundo reduz despesa e aumenta tarifa, certo? É uma receita universal essa, né? A redução da despesa aqui pode ter como consequência o quê? A piora da qualidade dos serviços da empresa, né? Então, a gente, junto, né, com uma bancada que a gente espera que seja eleita, né, vai ter que fiscalizar muito a questão do cumprimento do contrato, né? Eu, em meu nome, gostaria de agradecer aqui a participação, né, no Bora e me colocar à disposição para outras entrevistas, porque essa daqui foi curta, né, para a gente abordar todos os aspectos lesivos à população de São Paulo com a privatização. A Sabesp já está se anunciando como a futura Enel da água. Tudo que você disse agora é o caminho para ela se tornar uma Enel. E a gente vai precisar, de fato, nas câmaras de vereadores, ter vereadores comprometidos com a fiscalização a favor do povo, e não apenas, né, com aquela pantomima que a gente viu na Câmara Municipal de São Paulo. Nós precisamos de vereadores em todas as cidades aqui, São Paulo, Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Diadema, vereadores comprometidos com a fiscalização do saneamento, da água e esgoto, em favor e benefício da população. Eu queria terminar agradecendo a audiência aqui do Bora, né? Agradecer à TVT pela oportunidade e nos colocar à disposição para futuros esclarecimentos aí. Muito obrigado a todos.